Bom, nós vamos resolver agora a lista de exemplos do módulo 6, né, que vai falar sobre calor e temperatura, né? Então a gente vai ler a questão com cuidado e vai anotar os dados e resolvê-la, né? Uma escala termométrica adota os valores menos 20 graus e 580 graus, respectivamente, para os pontos do gelo e do vapor. Determine a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Então, eu estou pegando uma escala arbitrária, não é Fahrenheit, não é Kelvin, que marca para o ponto do gelo menos 20, para o ponto do vapor 580, e quero encontrar quanto é a temperatura nessa escala que corresponde a 20 graus Celsius. Bom, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar os dois termômetros, né? Então, nós vamos desenhar aqui um termômetro arbitrário, que nós vamos chamar de termômetro que está numa escala arbitrária X, nós não sabemos quem é, e outro que está na escala que nós vamos chamar de Celsius, né? Na escala Celsius, nós sabemos que o ponto de fusão do gelo corresponde a 0 graus Celsius e que a temperatura a 1 atm de ebulição da água, a gente sabe que essa temperatura corresponde a 100 graus Celsius. Nessa escala arbitrária X, ele falou que o ponto de fusão do gelo corresponde a menos 20 graus, no caso grau X, né? E o ponto de ebulição da água, o ponto em que a água ferve, esse ponto ele fala que é 580 graus X. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? Quando a escala Celsius estiver marcando 20 graus, 20 graus Celsius, qual o valor dessa temperatura no termômetro na escala X? O que é interessante a gente perceber, se a gente colocar os dois bulbos de vidro que contém, por exemplo, mercúrio, e essa substância tem a mesma temperatura, eu vou marcar números diferentes, mas o quanto o mercúrio vai dilatar nos dois termômetros é o mesmo. Então, essa coluna que corresponde à altura que o mercúrio subiu na escala X é a mesma altura que corresponde a quanto o mercúrio vai subir na escala Celsius, porque eu tenho a mesma variação de temperatura, a temperatura final é igual nas duas. Então, como é que eu vou escrever uma equação que relaciona essas duas escalas? Eu vou falar que o intervalo em que o mercúrio subiu na escala X dividido pelo intervalo total, isso é igual ao intervalo que ela sobe na escala Celsius dividido pelo intervalo total. Mas quem que é esse intervalo, né? É o valor maior, ou o valor de cima, menos o valor menor na escala X, ou seja, é X menos 20. E se a gente vai dividir pelo valor maior, seria 580, tudo isso menos X. Desculpa, menos 20. Vou fazer a mesma coisa na outra escala, que é a escala Celsius. Então, eu vou escrever um intervalo pequeno, então é 20 menos 0, e eu vou dividir por 100 menos 0. Então, eu vou ter um intervalo menor, 20 menos 0, tudo isso aqui dividido por 100 menos 0. E aí, a gente só tem que resolver essa expressão matemática, né? A gente vai fazer aqui o jogo de sinal, menos 1 vezes menos 20, menos com menos dá mais, então nós vamos ter que grau X mais 20, tudo isso aqui dividido por 580 menos com menos dá mais, 580 mais 20, isso aqui é igual a 600. Do outro lado nós vamos ter 20 menos 0, 20, dividido por 100 menos 0, que é igual a 100. E a gente pode simplificar 20 sobre 100, nós podemos dividir por 20 em cima e nós podemos dividir por 20 embaixo. Como é que vai ficar essa nossa equação, né? Então, a gente vai ter que grau X mais 20 sobre 600, então, grau X mais 20, tudo isso dividido por 600, isso é igual a 1 quinto, né? Porque 20 dividido por 20 é igual a 1 e 100 dividido por 20 dá 5. Como eu quero encontrar o valor do x, o 600 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter que grau X mais 20, isso aqui é igual a 600 dividido por 5. Ou seja, grau X mais 20 é igual a 600 dividido por 20, vamos fazer essa continha aqui em cima, né? Ó, uma conta simples. 600 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 6 sobra 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10 para 10 nada, abaixo 0, não é divisível por 5. Eu vou ter 120. Então, 600 dividido por 5 deu 120.
20 está subtraindo, perdão, está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, grau X vai ser igual a 120 menos 20, ou seja, a temperatura vai ser igual a 100 graus X. Quando o termômetro na escala Celsius marcar 20 graus Celsius, a temperatura na escala X vai corresponder à temperatura aqui de 100 graus X. Então, esse aqui foi o exemplo número 1, né? Vamos agora, na sequência, resolver o exemplo número 2. É um exemplo muito parecido também, um exemplo muito tranquilo para a gente resolver, né? Vamos ler ele com cuidado, né? Bom, a questão diz o seguinte: a temperatura no verão carioca chegou a 40 graus Celsius. Essa temperatura na escala Fahrenheit é igual a quanto? Então, quanto vale essa temperatura de 40 graus Celsius na escala Fahrenheit? Para isso, a gente pode usar a equação de transformação, ou, caso eu não me recorde, eu posso usar o mesmo formato que nós deduzimos essa forma de encontrar essa equação, né? Então, se eu tenho aqui a escala Celsius e a escala Fahrenheit, eu vou colocar o ponto onde a fusão do gelo, na escala Celsius corresponde a 0 e na escala Fahrenheit corresponde a 32 graus Fahrenheit. E a temperatura a 1 atmosfera em que a água entra em ebulição corresponde na escala Celsius a 100 e na escala Fahrenheit a 212. Como é que eu vou encontrar a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, né? Eu chamo uma temperatura qualquer na escala Celsius de C que tem uma equivalência, que é igual a uma temperatura que eu vou chamar de F. E eu vou escrever as proporções. Então, o intervalo menor sobre o intervalo maior na escala Celsius corresponde ao intervalo menor sobre o intervalo maior na escala Fahrenheit. Como é que eu escrevo o intervalo menor na escala Celsius? Celsius menos 0 e o intervalo maior vai ser 100 menos 0. Então, vou colocar lá 100 menos 0, tudo isso dividido. C menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual. Intervalo menor, F menos 32. Então, F menos 32 dividido pelo intervalo maior, que é 212 menos 32. E a gente vai com cuidado, né? C menos 0 é igual a C, 100 menos 0 é igual a 100. Dividido por quê? Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32, isso é igual a 180. E agora a gente pode simplificar os dois denominadores dessa equação dividindo pelo máximo divisor comum. O máximo divisor comum é 20. A gente sabe aqui que 100 dividido por 20 é igual a 5 e 180 dividido por 20 é igual a 9. Então, a gente vai ter a equação que consegue transformar qualquer temperatura na escala Celsius em Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. A gente vai ter que Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por quem? 180 dividido por 20, isso aqui fica dividido por 9. Então, é essa equaçãozinha aqui, ó, caso a gente não tenha entendido de onde ela vem, né? A gente pode deduzir essa equação, a gente acabou de deduzir. Se for dado o valor de Fahrenheit, eu encontro o valor na temperatura na escala Celsius. Se for dado o valor da escala Celsius, eu encontro o valor da temperatura na escala Fahrenheit. No caso, nós estamos no verão carioca, né? E ele falou que a temperatura Celsius no verão carioca atingiu 40 graus Celsius. Essa temperatura vale quanto na Fahrenheit? Então, eu tenho o valor da temperatura em Celsius, que é 40. Eu vou substituir e encontrar o Fahrenheit. Isso vai ficar, então, 40 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 40 dividido por 5 dá 8. Então, a gente continua aqui, ó. Então, fica 8 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Como eu quero encontrar o valor de Fahrenheit, o 9 está dividindo, eu posso passar multiplicando, ou eu poderia colocar o número 1 e multiplicar cruzado. Então, fica 1 que multiplica Fahrenheit menos 32, vai ser igual a Fahrenheit menos 32. É igual a 9 vezes 8, a gente sabe aqui que 9 vezes 8, isso aqui é igual a 72. Então, terminando agora, né? Ó,
32 está subtraindo, ele passa somando. Então, a temperatura na escala Fahrenheit, isso aqui vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. Tudo bem? A gente vai agora resolver o exemplo 3, né? Esse exemplo 3, ele é um exemplo que envolve conceitos, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui com bastante cuidado para ver quais os conceitos que estão envolvidos nessa questão. Bom, tem a ver com a lei zero da termodinâmica, né? Então, o que dizia a lei zero da termodinâmica? Se um corpo A, né, ele está em equilíbrio térmico, ou seja, ele tem a mesma temperatura que um corpo B, né? E esse corpo B tem a mesma temperatura que um corpo C, ou seja, o B está em equilíbrio térmico com C, eu concluo então que o A está em equilíbrio térmico com C. Não podemos esquecer que equilíbrio térmico é sinônimo de ter temperatura igual. Então, se a temperatura de A é igual a de B e a temperatura de B é igual a de C, o que eu concluo? Que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Esse aqui é o princípio zero da termodinâmica, né? E é isso que está envolvido aqui nessa questão 3. Vou ler com cuidado, né? Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B, ou seja, se ele está em equilíbrio térmico, o A com B, isso significa o quê? Que a temperatura do sistema A é igual à temperatura do sistema B, né? E ele fala, né? E este, que é o B, não está em equilíbrio térmico com C, ou seja, a temperatura de B é diferente da temperatura de C. E aí ele pede para a gente concluir algumas afirmações. Então, os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor? Bom, a gente viu que quantidade de calor não é temperatura. Então, a primeira alternativa, a alternativa A, é falsa, né? B. A temperatura de A é diferente da de B? Bom, se A e B estão em equilíbrio térmico, a gente conclui que eles têm a mesma temperatura. Então, a afirmação B também é falsa. C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Verdadeiro. Porque se o sistema A está em equilíbrio térmico com B, significa que os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Então, a alternativa C é uma alternativa verdadeira. Tá? Uma questão simples, né? A questão 4 agora é uma questão que vai envolver análise de unidades. A gente vai ter que entender a unidade dessa constante que ele está chamando de K, né? Então, vou ler com bastante cuidado, né, para a gente entender. Uma barra metálica cilíndrica de comprimento L e área de seção reta A tem uma superfície lateral isolada termicamente. Suas bases estão em contato térmico com dois grandes reservatórios de água, mantidos respectivamente às temperaturas constantes T1 e T2, com T2 maior que T1. Olha que interessante, né? Então, como é que a gente vai enxergar essa questão que é a questão 4? A gente vai entender aqui que a gente tem uma barra, essa barra está no formato aqui de um cilindro, né? Olha, a lateral dela está isolada termicamente, mas as bases não. Então, eu tenho uma base em contato com o reservatório de água, uma temperatura T2, e a outra base em contato com o reservatório de água, a temperatura T1. Ele falou que a área, né, dessas superfícies aqui das bases, ele está chamando essa área de A. Bom, e que o comprimento dessa barra cilíndrica, então, de um ponto, de uma base a outra base, o comprimento aqui a gente está chamando de L, né? A quantidade de calor Q transferida pela barra do reservatório quente, que está a temperatura maior T2, para o reservatório frio, que está a temperatura menor T1, é dado por essa expressão. Então, a expressão é muito importante, ó. A quantidade de calor, e calor não é temperatura, calor é uma energia em trânsito, ou seja, não é algo que o corpo possui, é algo que está em processo, então eu tenho calor, essa energia fluindo da região de temperatura maior para temperatura menor ao longo da barra, e essa quantidade de calor vai depender do material que constitui essa barra. Esse material, a propriedade desse material é representado por K, que é a condutividade térmica,
É diferente eu ter, por exemplo, um material de madeira, um material de metal. A gente sabe que o metal é o melhor condutor de calor que a madeira. Então, a forma como o calor é conduzido ao longo desse corpo sólido depende dessa constante chamada condutividade térmica. Depende da área. Quanto maior a área, eu tenho mais calor sendo transmitido ao longo do corpo. É inversamente proporcional a L, né? Se você tem uma barra menor, é lógico que o calor vai se propagar mais rápido do que você tiver, por exemplo, uma barra que tem um comprimento de 1 km, né? E depende do que? Da diferença de temperatura, de T2 menos T1. Então, essa é uma expressão importante, né? Ele está dizendo como é que a quantidade de calor está fluindo, né, de um ponto a outro das bases dessa barra cilíndrica. E aí a pergunta que ele faz para a gente, né? Ele fala aqui da expressão, a quantidade de calor é K, que é a condutividade térmica do metal, A é a área, L a gente já viu que é o comprimento, e T2 menos T1 é a diferença de temperatura. Ele pede para que a gente encontre a unidade da condutividade térmica no sistema internacional, nessa expressão, né? O usual na realidade é que a gente não tenha a quantidade de calor. É quantidade de calor por unidade de tempo, que a gente fala que é a potência com que essa energia é irradiada. Mas nessa expressão a gente vai fazer análise dimensional aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou trocar todas as unidades de Q, de área, de comprimento, de variação de temperatura no sistema internacional. E depois eu vou isolar para encontrar qual seria a unidade da constante K, né? Então, no sistema internacional, calor é energia. Se calor é energia, a unidade de calor é Joule, né? Olha, o K eu vou deixar entre colchetes, que é a unidade que eu quero determinar nessa equação. A área aqui é em metro quadrado e o comprimento é em metro. Interessante, a temperatura no sistema internacional não é em graus Celsius. A temperatura é medida em Kelvin. Então, tudo isso aqui vezes K, né? A gente consegue simplificar o metro quadrado com metro. Então, essa equação fica Joule, a unidade que eu quero K, vezes metro, vezes Kelvin. Como eu quero encontrar a unidade da condutividade térmica, o metro vezes o Kelvin passam dividindo. Então, eu vou ter J dividido por metro vezes Kelvin. Isso aqui é igual a constante K, né? Se vocês forem buscar os livros, vocês vão ver que no lugar de Joule tem watts, né? Porque na realidade o mais correto, o que a gente usa mais, não é só quantidade de calor, é quantidade de calor por unidade de tempo, né? E isso é watts, é joule por segundo. Mas nesse problema, ele não está trabalhando com a potência, mas só com a quantidade de calor. Por isso que fica joule por metro vezes Kelvin. E se a gente observar direitinho lá no nosso exemplo, né, nós teríamos a alternativa D como sendo a alternativa correta, tá bom? Bom, vamos agora para a questão número 5. A questão número 5, ela envolve um teste, né? Para a gente começar a fazer o teste 5, eu vou falar um pouquinho de condução, convecção e radiação, né? O que a gente sabe sobre a forma como o calor é transmitido, né? A gente sabe que nos materiais que se encontram no estado sólido, não há movimentação de partícula, né? Ou seja, a partícula vibra, ganha energia na forma de calor, vibra mais, e essa vibração é transportada para outra partícula, então essa energia vai sendo transportada ao longo do material sólido por condução, né? Sem que haja movimentação de moléculas. Quando eu tenho a minha substância no estado fluido, que seria o gás ou líquido, o que eu teria? Eu não teria condução, eu teria o fenômeno chamado de convecção, né? Então, como ocorre a convecção, né? Se, por exemplo, eu tenho uma sala onde eu tenho uma lareira, a gente sabe que o ar em volta da lareira está mais quente do que o ar afastado da lareira. Só que o ar quente ele fica mais leve, então o ar quente sobe e empurra o ar gelado para baixo, e com essa movimentação
do fluido é que a gente consegue, por exemplo, aquecer um ambiente ou resfriar um ambiente. Então, a convecção ocorre no gás, nos líquidos, por quê? Porque tem movimentação aí das partículas do fluido. E quando eu não tenho nenhum meio sólido, nem líquido, nem gasoso, eu estou na ausência de matéria, no vácuo, o calor se propaga por irradiação, né? Por quê? Porque ele se propaga através de ondas que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, né? Você vai falar assim, professora, mas por exemplo, né? O calor que vem do Sol até a Terra, né? Tem um local em que ele vai se propagar que é um vácuo, daí é correto, não há matéria. Mas quando ele penetra na atmosfera terrestre, existe, né? Moléculas aí, né? Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico que formam ar. E aí, nesse caso, professora, há propagação de calor também? Né? Mas daí eu vou ter fluidos, eu vou ter sólidos. Quando o calor se propaga exclusivamente no lugar onde é o vácuo, então ele se propaga através de ondas e eu chamo isso de irradiação. Tá bom? Então vamos ler com cuidado a questão que agora que é a questão número 5, né? Assinale a alternativa correta. A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo. Não, no vácuo eu chamo de irradiação ou radiação. São dois sinônimos aqui que eu esqueci de escrever embaixo, né? São dois termos semelhantes. Então essa alternativa aqui é falsa. B. No vácuo, a única forma de transmissão de calor é por condução. Não, a condução ocorre nos fluidos, né? Líquidos e gases. C. A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo nem em materiais no estado sólido. Verdadeiro, né? Vamos ver as outras. A irradiação é um processo de transmissão de calor que só se verifica em materiais, em meios materiais. Não, a irradiação ela ocorre na ausência de meios materiais. E o último, a condução térmica só ocorre no vácuo. Não, no vácuo é a radiação ou irradiação, né? No entanto, a convecção térmica se verifica inclusive em materiais no estado sólido. Bom, essa alternativa também é falsa, tá bom? Bom, a gente vai continuar no outro vídeo então as últimas questões da lista.